O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesta manhã é: quanto custa o reino de Deus para você? Quanto custa o reino de Deus para você? Essa palavra vai atrair a nossa atenção para aquilo que realmente deve ter valor em nós. Porque de certa forma, todos nós damos valores a pessoas, coisas e experiências. Todos nós, sem exceção, damos valores a coisas, pessoas e experiências que tivemos. E estes valores que atribuímos vão ser determinantes para a forma como nos relacionamos com pessoas, coisas e experiências. Um exemplo claro disso é quando você adquire um carro novo. Aquele cheirinho do carro novo. Você não lembra assim? Dá uma puxadinha, você vai sentir o cheiro do carro novo. Agora, quem entra no carro novo e bate a porta com força? E quando alguém bate, não dá um arrepio assim? Fala, calma, não precisa tanta força. Por quê? Porque ele é novo. Se sabe o valor que foi pago naquilo. Agora, ninguém também deixa um amigo precioso esperando muito tempo à porta antes de atendê-lo. Quando aquele amigo tem um certo valor para você, você se apressa para poder recebê-lo na sua casa, para poder compartilhar de momentos com ele. Compreendendo isso, cabe a nós esta seguinte pergunta: quanto vale o reino de Deus para você? Quanto vale? É possível que alguém pense assim: o reino de Deus é de graça, ou é pela graça, não custa nada. Será que realmente é assim? Será que realmente esta é a verdade absoluta que temos que trazer para a nossa realidade? Nós vamos ler aqui um texto que vai nos auxiliar para respondermos esta pergunta. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46, encontraremos duas parábolas. Mateus 3, 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Encerrando essa parábola, Jesus começa uma nova parábola, e diz, versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Nestas duas pequenas, porém preciosas parábolas, Jesus está ensinando o valor que o reino de Deus tem para aquele que procura. O trabalhador vendeu tudo o que tinha para comprar o campo. De igual modo, o negociador vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola. Isso significa que o reino de Deus não tem preço. Não tem preço, mas custa tudo o que temos e somos. O reino de Deus não tem preço algum. Não podemos comprá-lo. Nem um pedacinho do céu, nem um pedacinho do reino de Deus aqui na terra. Mas mesmo não tendo preço ou forma de pagá-lo, ele custa tudo o que somos e que temos. Ou seja, nada neste mundo é mais valioso, mais precioso para buscarmos do que o reino de Deus. E dessa forma Jesus nos ensinou para colocarmos a prioridade nas nossas vidas. Você conhece bem o que está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse: mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, a prioridade para mim e para você, aqui na terra, é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E com isso, as demais coisas nos serão acrescentadas. Ei, Deus quer te acrescentar a cada dia mais e mais. Deus quer fazer com que você cresça, frutifique, floresça
mas existe um caminho, existe uma chave, existe uma ponte que vai nos conectar a isto, a esta promessa de Deus. E este é em colocar a prioridade certa nos nossos corações, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, o reino de Deus, ele custa algo sim, é um valor muito precioso. E a primeira coisa que nós iremos compreender nesta manhã é que o reino de Deus custa abrir mão dos tesouros terrenos. Essa é a primeira coisa. Para se ter o reino de Deus, é necessário abrir mão de tesouros terrenos. Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, nós iremos encontrar uma história que ficou conhecida como o jovem rico. E diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Versículo 24, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqui está o problema. O problema não é possuir riquezas, mas o problema é ser possuído pelas riquezas que se tem, pelas riquezas que se adquire no dia a dia, no decorrer da vida. Este jovem demonstrou isso. Ele demonstrou que ele não possuía somente muitas propriedades, mas aquilo ocupava um espaço enorme no seu coração, que iria impedir que ele desfrutasse daquilo que ele estava buscando. Ele estava buscando viver a vida eterna. Ele guardava os mandamentos, ele conhecia os princípios de Deus, ele tinha uma vida com Deus, mas o seu coração estava tomado por aquilo que ele possuía. Aquilo que ele possuía. Ei, aquilo que eu e você possuímos não pode ter maior valor do que Deus. Nada, por mais glorioso que seja, pode ser uma promessa extraordinária de Deus que você tem clamado, buscado, almejado por toda a sua vida. Mas nada disso deve ter mais valor do que Deus no meu coração e no seu coração. Nada, nada, nada. Nada. O reino de Deus custa abrirmos mão de tesouros terrenos. Não podemos permitir que tesouros terrenos se tornem mais valiosos do que Deus em nosso coração. Eu vou reforçar aqui, não significa que você não pode adquirir bens. O problema não está em ter dinheiro. O amor ao dinheiro, a confiança ao dinheiro é que é o problema. Quando isso começa a ocupar um lugar no seu coração que pertence a Deus, você acaba perdendo o reino de Deus. E o reino de Deus custa abandonarmos as riquezas terrenas para seguir a Deus com o coração limpo, não permitindo que estas ocupem o lugar de Deus em nossos corações. Segundo, o reino de Deus custa renunciar às nossas convicções. Filipenses capítulo 3, 4-8 diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo abriu mão de todas as coisas, considerou tudo como perda, aquilo que era valioso, aquilo que era precioso.
aquilo que ele possuía como as suas convicções, a sua identidade. Ele abandonou tudo, ele renunciou tudo para poder ganhar a Cristo. Quais são as suas melhores convicções? Essa é uma pergunta que devemos fazer nesta manhã. Quais são as suas convicções morais? Filosóficas, religiosas? Eu creio que algumas são boas, mas eu também creio que existem algumas que devem ser descartadas, que devem ser renunciadas, para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Algo novo Deus tem para realizar em nós. É possível que você ainda esteja se baseando nas mesmas convicções de quando você aceitou Jesus, de quando você recebeu Jesus no seu coração, de quando você se abriu para o reino de Deus. Mas Deus quer realizar algo novo na sua vida a partir deste momento. O congresso é um portal de oportunidades que se abrem diante de nós para avançarmos e crescermos em Deus. Agora a chave está aqui. Paulo abriu mão das suas convicções, das suas convicções. Ele renunciou às suas convicções. No versículo 13 ele continua: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, existe algo poderoso da parte de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Existe algo grandioso da parte de Deus para ser derramado sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora é necessário preservarmos as convicções que estão de acordo com a palavra de Deus, com o tempo de Deus, e abrirmos mão, renunciarmos daquilo que já não nos compete mais vivermos. Terceiro, o reino de Deus custa entregar-se completamente para o ministério. O reino de Deus custa entregar-se completamente para o ministério. Mateus 4, versículo 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, vi os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, seguiram. Estamos falando de 4 homens aqui: Pedro, André, Tiago e João. Viviam da pesca. Tinha uma empresa de pesca. Pescavam juntos. Mas a partir do momento em que eles receberam o reino de Deus, o convite de Jesus para poder servi-lo, eles abandonaram tudo. Abandonaram o pai, abandonaram os barcos, abandonaram as redes, abandonaram os peixes, para poder viver intensamente, completamente o ministério que lhes foi confiado. Completamente. Ah, pastor, então quer dizer então que agora eu vou ter que abandonar tudo, o meu serviço, largar a minha profissão? Eu sei que nem todos são chamados para o ministério em tempo integral. Nem todos. Mas existem aqueles que já foram chamados, estão fora do ministério integral. Existem aqueles que Deus já veio chamando, conversando, trazendo. Meu irmão, se renda logo. Se entrega logo. Viva o seu ministério na plenitude logo. Ó Deus falando aí, ó. Os boi, tá querendo suscitar os boi? Misericórdia. Faz igual Eliseu, mata os boi. E ó, vai pro ministério. Ei, meu irmão. É Deus falando. Ei, meu irmão. Se Deus te chamou, nem olha para trás. Ei, mas mesmo assim, mesmo não sendo em tempo integral,
A nossa chamada no reino de Deus é para nos entregarmos completamente para o ministério. Você pode ser um advogado, um médico, um contador, um profissional liberal, mas mesmo assim Deus conta com você para desenvolver de uma forma plena o ministério aqui na terra. Nós fomos comissionados por Deus. É fato e conhecemos a chamada de Jesus em nós. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Largue o que você está fazendo, anotando, só olhe para cá. Ouça o que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Você não é novo demais para viver na plenitude do ministério de Deus. Davi tinha 15 anos, 17 aproximadamente. E Deus o chamou e ele derrubou Golias. Você não é velho demais para viver na plenitude de Deus. Abraão tinha 75 anos. Com 100 Deus confirmou a promessa. Então entenda uma coisa: o seu tempo não passou. Ei, preste atenção, o seu tempo não passou. Aquilo que Deus tem para realizar na sua vida vai acontecer pelo poder do nome de Jesus. É possível que você se veja assim, mas olha, os melhores dias que eu vivi no meu ministério, os melhores dias já passaram, meu irmão. Deus faz nova todas as coisas. E este é o tempo oportuno para que uma unção seja derramada sobre a sua vida, sobre o seu ministério. O fogo volte a queimar dentro de você e você avance, cresça, frutifique como nunca. Não posso quebrar, não, senão dá problema aqui, tem que pagar depois. Ei, o seu tempo não passou. Você não é novo demais para que Deus não possa te usar, e nem velho demais para que Deus não possa fazer através da sua vida. Ele quer fazer, meu irmão, Deus quer agir. E quando Deus começa a agir, ninguém pode impedir, nem você. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer pelo poder do nome de Jesus. É uma unção fresca que vai ser derramada nessa manhã. É uma unção fresca que será derramada sobre o seu ministério. Nós estamos vivendo o reino de Deus e a sua graça. É uma graça nova que será canalizada na sua direção. Agora a chave está aqui. A chave está aqui. O reino de Deus custa entregar-se completamente para o ministério. E quarto, o reino de Deus custa renunciar tudo para ter tudo de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 27 em diante diz: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será pois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Extraordinário esse texto, porque ele vai nos demonstrar que o reino de Deus, ele não custa somente renunciarmos às coisas, mas o reino de Deus também é um reino que nos acrescenta. O reino de Deus é um reino que nos recompensa. O trabalhador da parábola vendeu tudo, é verdade. Ele largou mão, ele renunciou, mas ele comprou um campo de maior valor. De igual modo, o negociador vendeu tudo o que tinha, mas também adquiriu uma pedra muito mais preciosa. Pedro renunciou tudo. Eu não sei o que ele tinha, né? A gente não sabe o que Pedro realmente tinha. Se tinha alguma coisa,
Mas na mente dele, na cabeça dele, ele renunciou tudo o que tinha. Mas ele recebeu algo muito maior. Então entenda uma coisa. Aquilo que você renunciar por Deus, pelo seu reino, não está nem perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Nem perto. É possível que você esteja pensando em algo grande que você renunciou para Deus. Ou em algo grande que Deus tem pedido para que você renuncie. Mas aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas é muito melhor e muito maior. O reino de Deus custa tudo, sim. Mas quem entrega tudo, tem tudo de Deus. O reino de Deus custa tudo, sim. Mas quem entrega tudo, tem tudo de Deus. E aí, meu irmão, então para que ficar segurando? Entregue-se logo. Renda-se logo. Permita que Deus faça na sua vida logo. Quanto custa o reino de Deus? Diga assim comigo, custa tudo. Pai, quanto custa o reino de Deus? Custa tudo. Custa tudo. Não existe nada mais precioso do que o reino de Deus. Não existe nada mais valioso para buscarmos do que o rei e o seu reino. Não permita que tesouros deste mundo ofusquem o valor do reino de Deus em seu coração. Renuncie suas convicções para ganhar a Cristo e viver o seu reino aqui na terra. Viva a plenitude do seu ministério, da sua chamada em Deus. Não permita que nada lhe paralise. Não permita que nada atrapalhe a sua caminhada, a sua jornada. Ainda que alguns te esqueçam, ainda que alguns não te valorizem, para Deus você é precioso. E Ele tem algo poderoso para realizar na sua vida. O reino de Deus custa tudo, mas quem entrega tudo, tem tudo de Deus. E eu quero encerrar. A equipe de louvor pode vir. Lendo estes 2 versículos que expressam o desejo do coração de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, trazendo à memória a oração modelo, que diz: portanto, vós orareis assim. Pai nosso. Vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Coloque-se em pé. Nós iremos adorar ao Senhor. E após adorar, eu quero orar com você. Eu sei que você considera o reino de Deus como algo valioso. Eu acredito nisso. Todos nós consideramos. Porque é o próprio Espírito Santo de Deus quem coloca isso nos nossos corações. Mas eu entendo também que a cada momento podemos ser lapidados pelo Espírito de Deus, para fazer com que esses valores que temos da parte de Deus em nós possam voltar a brilhar, assim como o ouro, que precisa constantemente ser trabalhado, constantemente passar por um processo de purificação, de limpeza, de conservação, somos nós. Você é uma joia preciosa para Deus. O reino de Deus é pleno na terra, mas a nossa oração é para que o reino de Deus seja pleno na terra. O reino de Deus é pleno nos céus, mas a nossa oração, assim como Jesus, é para que o reino de Deus seja pleno aqui na terra também, através da minha vida e da sua vida. Vamos adorá-lo então?